a parte do arquivo. Então, vou colocar aqui, vou chamar de datacomplex.tsv. Opa. Então, eu tenho um arquivo aqui de exemplo, tá? Olha aqui, eu tenho uma data. Espera aí, deixa eu salvar aqui. Eu tenho aqui uma data, eu tenho um tab, tenho um nome, tenho outro tab aqui. E aqui eu tenho um array de floats, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá no Hive e posso criar... Deixa ele abrir aí. Perfeito. Então eu posso dar aqui, ó, um create external table. Vou chamar aqui de teste. Teste não, né? Teste é muito feio. Data complex. Data complex. Aí eu tenho uma data de entrada, que eu vou colocar aqui como string, né? Porque aquele formato lá no... eu preciso trabalhar ele. O nome e um array, que eu vou chamar aqui de temperatura. E aqui eu coloco um array. E eu posso falar que ele é do tipo double, né? Porque aquele lá é do tipo double. Aí aquela mesma linha, né? Row, format, delimit, fields, terminated, by. Aí aqui eu vou colocar que é tabular, né? Que ele agora mudou. E agora eu preciso falar que ele tem as coleções, né? Então se a gente... Eu vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Então se a gente fizer essa chamada aqui, ó. Create table. A gente vier aqui, ó. Ele tem o create... que pode ser temporário ou não, que pode ser externo ou não, nome da tabela, se existe ou não, nome da tabela, né? Aí vem aqui as colunas, aí vem aqui a partição, aí aqui vem se ele é clusterizado, se ele está com silk, etc. Aí vem o row format. No row format a gente tem esse cara aqui, ó, o row format, que a gente vem aqui embaixo. Row format. Delimited. Aí ele pode ser delimitado por fields terminated by ou uma collection items. Então ele pode ter também uma collection items, tanto para map keys quanto para lines. Então eu posso vir aqui e ainda colocar um collections. Então eu posso vir aqui e falar collections. Por quê? Eu estou falando para ele que além de eu ter campos terminados por tab, eu ainda tenho coleções ali dentro, que estarão terminadas por vírgula. Então eu tenho collect items, terminated by, vírgula. Obviamente eu preciso colocar o location, né? Location, barra, tmp, barra, default, barra, teste. Perfeito. Então agora eu vou sair aqui do Hive rapidão e vou mandar esse arquivo que eu criei, né? Eu não acabei de criar esse data complex. Então eu vou mandar ele lá para aquele diretório que eu criei. Data complex. Vou mandar ele lá pro teste. Mandei para o teste, volto aqui para o Hive. Então agora se eu der um select asterisco from test, não achou a tabela? Show tables. É data complex. Data complex. Ele trouxe para mim um array. Então, se eu vier aqui e fizer isso aqui, ó, nome, vírgula, temperatura, posição 1, ele traz a posição 1. Se eu colocar aqui posição 2, ele traz a posição 2.
Se eu colocar aqui a posição 0, né? Porque todo mundo sabe que um array começa de 0. Ele traz a primeira posição. Então, olha para você ver que eu posso ter arquivos um pouco mais complexos do que simples arquivos comuns, né? Então, agora eu vou criar mais um arquivo aqui. Vou chamar de Data Complex Map. Ou seja, deixa eu pegar uma cópia dele aqui. Deixa eu pegar uma cópia. Então, vou colar ele aí dentro. Olha a estrutura dele. Olha para você ver a estrutura dele, como é que é uma estrutura ainda mais diferente do que o outro. Por quê? Porque ele tem aqui as colunas separadas por tab e tem aqui uma chave valor, um map com chave valor. Ela não está criada, né? Deixa eu criar ela aqui. Agora ela criou. Então agora eu vou sair aqui e vou enviar ele para o arquivo que eu criei para lá. Deixa eu só... Cadê? Copy. Então eu vou enviar ele para lá. Vamos ver se enviou. Ver se ele enviou. Beleza, tá lá. Então vou entrar no Hive aqui agora e vamos executar a query. Vamos ver se ela vai nos mostrar aí o que a gente espera. Bom, mostrou. Então ele trouxe pra gente aí, como resultado do map, né, essas chaves aqui. Então eu posso fazer algo nesse sentido aqui, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, e falar, vamos pegar aqui de exemplo, pegar aqui a instituição, e na instituição eu vou, vou pegar aqui o nome. Aí eu posso pegar, por exemplo, o campo que eu coloquei lá de total e chamar, deixa eu ver aqui, nome, o nome não existe. Pera aí, vou tirar esse cara daqui. Então ele traz para mim tudo referente àquela chave, né? Então eu coloquei lá 2015, ele trouxe para mim tudo que era referente a 2015 da listagem ali. Se eu colocar 2016, é basicamente uma chave valor mesmo, tá? Vou colocar aqui 16, ele traz para mim tudo referente, né? A linha 16 aqui. Então isso é muito legal para eu trabalhar com valores mapeados, né? Então se eu tenho um arquivo que ele me gera esse tipo de saída, eu consigo trabalhar. E agora eu vou fazer o último arquivo aqui para a gente finalizar essa etapa e já trabalhar com a parte dos rejects, né? Que é o mais legal de todos. Então eu tenho aqui, eu vou abrir aqui, vou colocar data complex. Esses aí são os tipos complexos, tá? Tipo string. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. No caso de um campo desse que é chave de valor, eu consigo somar, por exemplo, um determinado valor ali? Eu consigo usar. Mapeando pela chave? Consigo, posso fazer aqui de exemplo para você ver, só um minutinho. Que da hora. Dá sim, dá para fazer muita coisa legal. Inclusive, você pode usar outras classes que você pega na internet ou você mesmo desenvolve para poder trabalhar em cima de arquivos específicos, coisas específicas, saca? Isso é muito legal. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu salvar o arquivo. Salvei o arquivo. Deixa eu abrir o Hive aqui agora. Aí eu já te mostro. Quer ver? Eu vou fazer um select aqui com aquele cara lá. Esse é aquele select que a gente fez, né? Do instituto. Posso chegar e fazer isso aqui, ó.
Saca? Nossa, velho. Era isso? Sim, exatamente isso. Então, aí dá pra fazer isso, muito legal, muito bacana mesmo. Isso é uma das coisas que eu acho sensacional. E é muito simples, né? Se você observar, é muito simples mesmo. Agora eu vou fazer aqui usando o struct, que é uma estrutura ainda um pouco mais complexa que a map. Basicamente, eu estou usando aqui uma estrutura, né? E nessa estrutura eu tenho um nome, que é uma string, um outro nome, né? Que é o CC, que é um float. Tem aí o power, que é float, e o gears, que é inteiro. Falei que o formato é definido e delimitado por tab. As coleções dele são separadas por vírgula. E ele está localizado aqui dentro desse diretório. Então eu vou sair aqui. Então eu vou mandar ele lá para aquele diretório que eu criei. Select, asterisco, from, test, struct. Vamos ver agora. Perfeito. Então ele trouxe para mim os registros nesse formato. Então eu posso fazer algo assim, ó. Primeiro eu vou dar não precisa do describe não. As colunas do campo não precisa. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui a primeira linha que eu chamei ela de inst e a segunda coluna que eu chamei de agora eu não me lembro, eu chamei de info, né? Acho que eu chamei de info. Deixa eu ver aqui. Não me lembro o nome que eu dei na própria tabela que eu criei. Deixa eu dar um describe aqui. Ele está com 2 campos só. Beleza. Então eu vou vir aqui. Inst info. Deixa eu ver se ele vai me trazer. Aí, perfeito. Então agora eu quero, por exemplo, que ele traga para mim só os nomes, né? Só esses nomes aqui. Eu simplesmente ponto nome. Ponto cc. Então ele traz para mim o conteúdo daquele diretório lá, chave valor. Então eu tenho aí uma capacidade um pouco mais complexa de trabalhar com os dados e todos eles me oferecem as mesmas capacidades, né? Então aqui eu posso colocar as funções de agrupamento sem problema nenhum. Posso usar as funções de agrupamento sem problema nenhum. E ele funciona em cima desse tipo de arquivo complexo. Então agora a gente vai falar de um arquivo um pouco diferente, tá? Que são os arquivos regex. Suders.com.br